doutora Maria José, psicóloga da PAI, que vai nos falar sobre a importância da Semana do Excepcional. Bom dia Barreto, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Como parte da Semana das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, cada técnica aqui vai falar um pouquinho sobre um tema, né? E o meu, que eu vou falar com um pouquinho, é prevenção de deficiências. Que a prevenção é um assunto assim que deveria interessar todo mundo, porque de 30% a 40% dos casos de deficiência pode ser evitado com medida preventiva. Mas aí quando a gente fala em prevenção, o que é essa prevenção? É um conjunto de ações destinadas a impedir a ocorrência de limitações físicas, intelectuais, psíquicas ou sensoriais, ou evitar impedimentos que causem uma deficiência ou limitação funcional permanente. Para isso, são medidas e cuidados básicos e simples, mas que precisa ter durante a gravidez, no momento do parto e após o nascimento. Antes da gravidez, que são as medidas pré-concepcionais, os casais assim que têm interesse de engravidar, que já pensaram, já planejaram, é interessante, o primeiro passo é procurar um médico, porque a má formação fetal pode acontecer nas primeiras semanas. Então é importante procurar um médico, verificar as condições físicas do organismo dos dois. A tipagem sanguínea, o fator RH dos dois, se é positivo ou negativo, fazer exame de hemograma, sífilis, HIV, diabetes, toxoplasmose, os básicos assim, né, que são mais pedidos. Durante a gravidez, que é o pré-natal, que toda gestante ela deve consultar um médico obstetra pelo menos 6 vezes durante a gravidez. É interessante lembrar que os postinhos de saúde de todo o bairro atendem gratuitamente e fazem os encaminhamentos necessários. Os remédios durante a gestação, só com prescrição médica, porque pouca doença assim, materna que justifica o uso de medicamento. Então, mesmo dor de cabeça, dores simples, é interessante procurar um médico. Porque mesmo analgésico, anti-inflamatório, que a gente às vezes acha que não tem perigo, pro feto, pra gestante, a gente nunca pode tomar, achar que tá se automedicando, né? As gestantes com portadores de hipertensão, diabetes, anemia ou tipagem sanguínea com fator RH negativo, que são A negativo, O negativo, qualquer sangue com fator RH negativo, também pode ter o desenvolvimento do bebê comprometido se não houver o acompanhamento médico. Então a gente sempre faz questão de frisar. O pré-natal é muito importante na gravidez. Procurar um médico, igual eu falei, pelo menos 6 vezes durante os 9 meses da gravidez. A alimentação também deve ser o tão saudável quanto possível. O consumo de álcool não é indicado de maneira nenhuma pelo Ministério da Saúde. Só que assim, na prática, as gestantes sempre escutam alguém falando assim: mas um pouquinho de álcool aqui e ali não faz mal, uma taça de vinho, um copinho de cerveja. Mas esse pouquinho é subjetivo, a gente nunca sabe o que é um pouquinho. Às vezes o que é pouquinho para mim não é pouquinho para você ou para outra pessoa. Então acaba sendo motivo de abuso esse pouquinho, isso que às vezes a gente acha que não faz mal. E o álcool, ele passa facilmente através da placenta para o feto em desenvolvimento, que ele pode vir a nascer com problemas motores, físicos e mentais, além de comportamento durante o desenvolvimento da criança. O cigarro também causa efeito negativo sobre o crescimento do bebê no útero. O cigarro pode causar retardo no desenvolvimento do feto e parto prematuro, além de baixo peso ao nascer, com diferença assim, mais ou menos até de 200 gramas do peso normal que o bebê poderia ter ao nascer. Drogas ilícitas, então, maconha, cocaína e crack, acho que não precisa nem falar, né? Porque eles atravessam a placenta direto e podem causar, mesmo em pequenas e poucas doses, má formação fetal, bem como a falta de oxigênio e parto prematuro. Tentativa de aborto, que todo mundo faz, assim, às vezes um chazinho, alguma coisa que acha que vai dar certo, muitas das vezes não dá certo e pode provocar deficiência à criança e risco de morte para a mãe. Durante o parto, que é os cuidados perinatais, ainda hoje,
a gente já recebeu crianças e continua recebendo, e avaliações que a gente faz aqui na APAE, sempre escuta que a criança passou da hora de nascer, né? E é importante lembrar que toda gestante deve fazer o pré-natal e ter sempre em mãos o cartão da gestante, onde são registradas todas as informações sobre consulta, tempo de gestação e possível data para o parto. Então, além do acompanhamento médico, a gestante deve sempre estar atenta ao bebê, procurar observar, sentir, tocar a barriga, e estar em plena sintonia com o bebê, com a sua gravidez, com a sua gestação. Porque só assim, além do acompanhamento médico, dela ser orientada, a grávida mesmo, a mãe, vai saber qual o melhor momento que vai nascer, tá atenta à contração, dor, perda de líquido, enjoo, vômito. Isso assim, a gestante pode ser uma grande companheira do médico e evitar esse tipo de transtorno, de passar da hora de nascer prematuro, tomando todos esses cuidados. E o parto normal ainda é o mais indicado. Depois do nascimento, que são os cuidados pós-natal, nos primeiros dias de vida, assim, a mãe deve exigir que sejam feitos os exames neonatais do bebê, que é o teste do pezinho e da orelhinha. Os dois são gratuitos e são oferecidos pelo município. O teste do olhinho ainda não faz parte assim da grade do SUS, né? Então não é gratuito, mas é importante fazê-lo de acordo com as condições financeiras da mãe. Aqui em Aparecida Taboado, quase 100% dos recém-nascidos realizam o teste do pezinho. A criança, quando nasce, ela pode parecer normal, mas com a ajuda desses testes pode detectar problemas futuros e iniciar um tratamento quanto antes, para evitar maiores déficits futuramente da criança, né? O acompanhamento médico deve continuar mensalmente no primeiro ano de vida. Então, todo mês, desde que nasceu até completar 1 ano, é interessante levar o bebê todo mês no médico. E sempre estar atento às vacinas. A alimentação do bebê também é muito importante. A amamentação deve ser no mínimo, assim, o mínimo que é aconselhável é 10 meses. Mas assim, enquanto tiver leite é interessante amamentar. Mas o mínimo são 10 meses. Então não adianta parar com 1 mês, 2 meses, achar que já dá para dar papinha, dá papinha, só que sempre com leite. Depois, quando a criança já receber alta, for para casa, de acordo com o desenvolvimento, é interessante sempre estimular, conversar, brincar com o bebê. Porque assim, a mãe vai estar observando e vai estar preparada para perceber qualquer sinal de atraso no desenvolvimento do bebê, e percebendo isso, ela procura atendimento especializado. Doutora, a senhora trata aí diariamente aqui com todos os pacientes aqui, todos os alunos aqui da PAI? É mais assim, aqui a gente faz mais o trabalho com as famílias, né? Geralmente as mães vêm procurar de acordo com alguns problemas da criança, problema de comportamento mesmo. Só que todos têm a ficha de anamnese. O que é isso? Que é a entrevista inicial, que conta desde quando a mãe engravidou, nascimento, algumas doencinhas da infância, o histórico da criança. Então todos têm aqui na APAE. Então por isso que a gente decidiu falar sobre essa questão da prevenção de deficiência, porque ainda hoje, mesmo com o avanço da medicina, mesmo com informação que chega para todo mundo, mesmo assim ainda tem mães que às vezes não tomam alguns cuidados. Não que a gente está falando que tem mães que são relaxadas, tudo, mas é porque tem mães que às vezes elas acham que algumas coisas podem passar, que não são necessárias, e aí prejudica sim o bebê. Bom, eu gostaria de agradecer esse espaço aberto, né, para os técnicos aqui da PAI, e colocar a PAI à disposição da população de Aparecida. Qualquer dúvida pode entrar em contato, pode procurar a gente. E lembrando sempre que prevenção é melhor que os cuidados depois, né? Então, prevenir é melhor do que remediar. Às vezes parece um ditado antigo, mas ainda hoje é muito válido. Muito obrigado, a doutora Maria José, psicóloga da PAI, falando aqui nesta semana do Excepcional. Adelso Barreto para o Cultura Regional. Obrigado.